Fala galera, beleza? A gente tá aqui para mais um vídeo do canal depois de bastante tempo. A gente tá aqui no nosso primeiro vídeo de perguntas e respostas. A gente vai responder algumas perguntas que fizeram pra gente lá no Instagram. Sim. E quem não segue a gente no Instagram, já segue aí, eu vou colocar o arroba, nosso Sim. arroba. Gente, a gente vai responder perguntas sobre relacionamento, sobre várias coisas, né? Que as pessoas lá fizeram pra gente. Vamos pra primeira pergunta, gente. Como foi a adaptação da Raina aqui no Rio de Janeiro? E aí? Gente, foi mais fácil do que eu pensava e eu acho que mais fácil que muita gente pensa. Porque, tipo, acho que é a pergunta que a gente mais recebe, assim, quando as pessoas sabem que eu sou de outro estado e tal. E, tipo assim, foi muito fácil, não foi tão difícil, né? Eu acho que a parte que ainda tá sendo um pouco difícil pra mim é a questão da distância, porque aqui é tudo longe, tudo fica muito longe. Locomoção e tal. Tipo, aqui fica tudo muito longe. Lá na minha cidade não. Como era uma cidade pequenininha, a gente conseguia sair por aí e chegava no lugar que a gente queria muito rápido. Fazia tudo em menos de uma hora, resolvia tudo. E aqui não. Aqui a gente tem que se arrumar mais rápido, se arrumar cedo pra poder sair de casa cedo e chegar no horário certo. Então acho que essa foi a parte mais difícil. Mas de resto, foi também da comida. Ah, é verdade. Foi difícil assim, porque a comida do norte tem mais tempero e tudo mais, e a daqui não, eu acho um pouco não muito boa. Eu acho que foi essas duas coisas mais difíceis assim, mas de resto foi muito fácil, gente, pra praia é muito bom. Gente, ela ama o Rio de Janeiro. A Raina gosta mais de praia do que eu, então... Nasci pra ser daqui, gente. E é isso, gente. Pra quem não sabe de onde a Raina é, vai no vídeo da nossa história. O vídeo tem duas partes, a parte 1 e a parte 2. Então você assiste lá e você vai descobrir tudo. A gente não vai falar aqui. Em algum momento a gente deve soltar, né? Mas... E a segunda pergunta é: qual a maior dificuldade / diferença em casar com alguém de uma outra cultura? Eu vou responder essa e ela responde também. Gente, eu acho que a maior diferença de casar com alguém de outra cultura, e assim, a gente está falando de uma cultura do norte do país e de uma cultura do sudeste do país, então eu do Rio de Janeiro, ela do Amazonas. A maior diferença foi a questão da comunicação, porque todo mundo sabe que o pessoal do Rio de Janeiro é muito dado, né? Todo mundo fala isso. O pessoal do Rio de Janeiro é muito, tipo assim, conversa demais, você para na fila para comprar um pão e você conhece a história da pessoa toda. No norte, não. Pelo menos a maioria, né? Pelo menos na cidade de onde ela veio. O pessoal é mais fechado, né? Tipo assim, não é que as pessoas são ignorantes nem Sim. nada, só que, tipo assim, são pessoas É diferente a cultura. mais fechadas. E, tipo Sim. assim, o Brasil, ele é um país muito diversificado nessa questão de cultura. Cada lugar que você for, cada região, você vai sofrer com alguma coisa. Lidar com alguma coisa da cultura vai ser um choque, assim, e você só indo pra você saber. Então, a gente, de início, teve esse choque, assim, porque, tipo assim, no norte a gente é mais fechada. E aqui eles são mais assim, abraça, tipo assim, quando vai se despedir pra ir embora de um lugar. Gente, sai beijando todo mundo e tudo, tipo, a gente não, lá do norte é tipo, gente, tô indo embora, tchau. Foi embora, pronto, acabou, todo mundo feliz. Aqui não, tem que sair beijando de um, se tiver 50 pessoas, tem que sair beijando as 50 pessoas. Eu fico, meu Deus. É tão mais fácil você só dar um tchau, gente, pra todo mundo. Tudo fica bem. E é muita questão cultural, né? Tem gente que não entende essa questão. É uma questão cultural. A gente deve respeitar muito essa questão da cultura. Por isso que eu não falo nem que foi uma dificuldade, mas uma diferença, né? Um choque, igual a Raina falou. Um choque de realidade, de cultura mesmo. Ela já até falou um pouco, né, da questão da comida também. Então, tipo assim, tudo isso é muito cultural, né? Eu acho que a principal questão também foi a comunicação. Dentro da comunicação também tem a questão do vocabulário, que é muito engraçado. Eles lá no norte têm outro vocabulário da gente daqui do Rio de Janeiro. E a gente fica se imitando, falando, ele fala igual eu falo e eu falo igual ele fala. O sotaque, as palavras, o tudo. Tem 50 nomes de mosquito lá, que eles não chamam de mosquito, que chamam de carapanã. E, gente, é muito engraçado. Os nomes das comidas. Mas é legal, gente, é muito legal. Sim, é uma experiência muito boa.
Agora vamos para a terceira pergunta, que na verdade é mais um conselho que pediram aqui. Vou casar nesse ano. Uma dica sobre essa fase de casados. Uma dica que eu dou é de vocês conversarem, gente. Tipo assim, serem verdadeiros um pro outro, sabe? Algo que a gente acertou muito no início da nossa relação, antes mesmo da gente casar, foi a gente conversar sobre várias coisas, sabe? Sobre tudo, assim, tudo relacionado a qualquer coisa. A gente falou sobre as questões do nosso passado e tal, que talvez se a gente não tivesse falado antes, teria atrapalhado, sabe, a gente no casamento. Então a gente falou tudo um pro outro, a gente foi verdadeiro assim um com o outro. E eu acho que é muito importante, sabe, vocês conversarem e ter conversas difíceis. A gente fala muito sobre isso, né? É necessário ter conversas difíceis, porque são essas conversas que fazem vocês amadurecer mais dentro do casamento, dentro da relação de vocês. Então é muito importante, sabe, vocês conversarem. Se o seu parceiro fizer algo que deixa você chateado, você falar, eu não gostei dessa atitude, eu não gostei disso e tudo mais. E sempre falar, sabe? Tipo, a outra pessoa não vai adivinhar o que você tá pensando. A outra pessoa não vai adivinhar o que você tá sentindo. Então você tem que falar. Foi difícil pra mim, não vou mentir, no início foi muito difícil. Mas eu tive que aprender, sabe? Pro nosso relacionamento ser saudável, pro nosso relacionamento ser bom, eu tive que aprender a me abrir mais. Eu era uma pessoa muito fechada. E eu consegui, sabe? Me abrir pro João Pedro. Então, qualquer coisinha assim, gente, eu falo, ai, amor, tu me olhou com a cara feia, não gostei. E eu já falo, entendeu? E isso ajuda muita gente, muito mesmo. Gente, isso que a Raina falou é muito forte, assim, né? Pra um relacionamento dar certo. Principalmente um relacionamento cristão, né? Porque, às vezes, as pessoas entram num relacionamento cheio de coisas, né? Do passado, cheio de bagagens. E é claro, você não vai chegar e conhecer uma pessoa em uma semana e falar toda a tua vida, mas se você já tá orando com aquela pessoa, você já sabe que você vai entrar num namoro, você já tem a certeza, cara, seja sincero, literalmente se rasgue, né? Se abra 100%, fale de tudo, converse sobre tudo. Gente, eu acho que o principal conselho nessa fase, né, pré-casamento, assim, é literalmente isso. Ser verdadeiro, conversar sobre tudo, sobre filhos, sobre propósito, sobre ministério, sobre expectativa, o que você espera do outro, o que o outro espera de você. E a gente foi muito claro nisso, o que eu esperava dela e o que ela esperava de mim, né? A gente conversou muito. E isso ajudou muito a gente no período de namoro, depois no período noivado e casamento, que já foi bem mais rápido, né? O intervalo foi bem menor. Mas conversem sobre tudo mesmo. E deixa sempre tudo bem claro, tipo assim, quando a gente começou a ter a conversa de namoro, a gente falava, tipo, o que a gente queria um no outro, como o João Pedro falou. Falava, amor, eu quero alguém que seja romântico, que me dê flor, que eu quero um relacionamento bem brega. E tipo assim, ele fez o que eu falei, entendeu? E ele também falou, sabe, as características que ele queria, o que ele esperava de mim. E a gente faz um pelo outro, né? Aquilo que a gente espera um do outro. E isso só foi possível porque a gente falou o que a gente esperava. Não adianta você estar esperando algo do seu parceiro se você nunca falou o que você espera. Então é sempre importante você falar, sabe? Você abrir o seu coração e falar a sua expectativa. Qual é aquela frase que tu fala? Bom. Eu sou o marido que você planta. A gente sempre fala isso, tipo, ele é o marido que eu planto e ele... Não, ele tem a mulher que ele planta. Sim. E eu tenho o marido que eu planto. Isso. Então, vocês têm que ali estar sempre ajudando um ao outro, sempre fazendo aquilo que você espera dele e ele fazendo aquilo que ele espera de você. Gente, vamos para a quarta pergunta. E a pergunta é assim: como foi esse processo de prover casa, casamento, ter a estrutura de um homem para casar? Gente, eu acho que isso foi um processo até longo, né? Que o Senhor ele foi tratando em mim, acredito que na maioria dos homens também é assim. Porque, assim, a gente sempre fala, né? Gente, se você não tem nenhum trabalho, cara, não começa nem a namorar. Porque como é que você vai sair com a tua namorada, vai pedir dinheiro pros teus pais, me dá, sei lá, 100 reais aí pra sair com ela, pra comprar um sorvete e tal. Então, tipo assim, cara, tá conversando, tá se conhecendo como amigo, beleza, mas a partir do momento que você assume um relacionamento, você tem que ter uma estrutura, pelo menos básica, financeira, pra você, pelo menos, sei lá, nem que seja um estágio que você ganha meio salário ali,
pra você poder levar a sua amada, né? Tipo, vou levar ela pra lanchar na praça de alimentação do shopping, vou comprar uma flor, vou comprar um chocolate, um presente. Imagina, pensa, gente, você pedindo toda vez pro seu pai, pra sua mãe um dinheiro. Então, tipo assim, é um processo longo, né? Mas é um processo que amadurece muito nós que somos homens. Porque, primeiro, eu acredito muito que o primeiro passo de todos, na verdade, é ser crente, né? Ser crente, ter a vida com o Senhor, orar ali, conversar com o Senhor, a mulher que você quer, conversar mesmo com o Senhor. Senhor, eu quero uma mulher desse jeito e tal, uma esposa que te honra, uma esposa mais apaixonada por você do que por mim. E explicar isso para Jesus, né? E o segundo passo, literalmente, é ter uma estrutura financeira, ter um trabalho. Porque senão, gente, não tem como. É claro que o Senhor, Ele provê as coisas na nossa vida, só que a gente também tem que ter a nossa responsabilidade, né? Sim. E o mínimo que você deve ter é um trabalho para você sustentar a sua casa. E tipo assim, a gente tem que, por exemplo, a gente não assista o primeiro e o segundo vídeo da nossa história, que vocês vão entender muito isso, né? De provisão, assim, do Senhor. Mas, cara, a gente recebeu muitas provisões do Senhor, muitas mesmo, muitas. Só que a gente tinha um plano, eu tinha o meu trabalho, entendeu? Então eu falava assim, cara, eu acho que isso aqui dá certo, né? Então a gente tinha um plano traçado, mas a gente deu um passo de fé. Não, a gente vai casar. E a gente estava debaixo da obediência do Senhor, né? Então quando a gente está em obediência ao Senhor, Ele faz muito mais do que a gente imagina, né? Quando também existe um propósito, eu acho que o Senhor, Ele faz coisas assim que a gente não consegue fazer, só Ele faz, né? Mas é isso aí. E essa estrutura é mais eu creio que é muito o andar, né, da gente, da nossa parte com a parte do Senhor. Então, cara, vamos fazer o que a gente pode fazer, né? Que é arrumar um trabalho, se esforçar, aprender mais, ler livros sobre isso, ler a Bíblia. E o Senhor, cara, Ele vai fazer o extraordinário, o sobrenatural. E é isso. Vamos para mais uma pergunta que é: o que fazem para não deixar o casamento entrar na rotina? Bem, é o que a gente fez desde o início, é a gente ter o nosso momento casal, né? Só nós dois. Difícil essa pergunta, né? A gente tem o nosso momento. Antes a gente fazia na segunda-feira, tipo, a gente passava o dia trabalhando, mas a noite era reservado só para nós dois. A gente fazia alguma coisa. Só que agora a gente tá fazendo seminário na segunda, aí a gente passou pra terça. Tipo assim, é um dia que é inegociável a gente fazer alguma coisa. Nem que seja ficar em casa assistindo um filme, a gente faz. A gente não deixa de fazer, né? Então, eu acho que é você estipular, sabe? Que você e seu marido são prioridades. Às vezes vai ter filho, ou se você já tem filho, acho que às vezes você deixa isso passar, né? Mas é sempre vocês lembrarem que vocês são prioridades. Se vocês não priorizarem o casamento de vocês, o casamento vai acabar, ou você vai achar que seu amor tá esfriando e tudo mais. E tipo assim, isso vai acrescentando outras coisas que pode prejudicar vocês, né, como casal. Então é sempre importante vocês lembrarem que vocês são prioridade. Vocês como casal são prioridades. E aí, então a gente faz isso. A gente não sempre tá fazendo alguma coisa e tudo mais. Não deixa mesmo a gente... A rotina é fazer a gente ficar ali e esquecer da gente como casal, né? A gente sempre tá fazendo alguma coisa. Não, eu falei que essa pergunta é difícil porque a gente tá numa geração assim, né? Que, gente, é tudo muito corrido. Então a gente sai pra trabalhar, fica o dia inteiro longe, e aquela correria e tal. Então uma coisa que a gente estipulou no início, né, do casamento foi isso, de separar um dia específico. É um negócio escrito em pedra? Não, tem como mudar. Por exemplo, igual a Raina falou, era segunda, virou terça. Mas aí, gente, são coisas simples mesmo, né? Às vezes a gente, estamos sem dinheiro pra sair, a gente não pode gastar mais e tal. O que a gente faz? Esses dias a gente subiu na cama, eu e ela, pegamos um papel, teve um dia que a gente pegou um papel, teve um dia que a gente jogou o jogo da velha, teve outro dia que a gente jogou um jogo de descobrir senha, e o mais recente foi... A gente pegou um quiz bíblico. A gente ficou testando o conhecimento um do outro e valia mentos. A gente tinha um mentos e um sonho. Aí a gente fez uma disputa de quem acertava. Aí quem acertava ganhava um mentos. E tipo assim, aquilo foi o que a gente fez cara. na nossa terça-feira. Porque tipo, a gente tem que pensar aquilo.
agora a gente não pode gastar, então não vamos sair, vamos ficar em casa. A gente faz uma pipoca, coloca um filme, assiste. Então, tipo assim, é decisão de vocês, sabe? Vocês têm que decidirem ser prioridade de vocês e não deixar o casamento cair, o casamento, o namoro, cair na rotina, porque isso acaba esfriando, querendo ou não, né? E uma coisa muito importante é que às vezes fala assim, vamos fazer essa semana não, porque tá muito corrido. Gente, a gente deu exemplos aqui, é claro, a gente tem pouco tempo de casado, mas assim, a gente procura estabelecer essa rotina para depois que chegarem os filhos, já existe uma rotina estabelecida, né? Então às vezes se fala, cara, não vou, essa semana foi muito cansativo e tal, não vamos fazer nada não, mas tem coisas simples, cara, senta na cama e conversa. Senta na cama e faz um jogo, senta na cama e faz alguma coisa. Porque se deixar passar, de lado. Isso, deixa lá de lado. Se deixar passar, a outra semana vai ser mais difícil de fazer e aí já perdeu o hábito de novo. Tem que construir tudo de novo. E é isso. Gente, a gente vai para a última pergunta agora, que é: vocês vão se mudar? E qual que é a resposta dessa misteriosa pergunta? Sim. Gente, vamos se mudar, já tem data marcada. Meu Deus. Nós vamos se mudar, gente. E assim, é um propósito do Senhor que a gente está vivendo, né? A gente está vivendo algo que o Senhor colocou no nosso coração, algo que o Senhor chamou a gente para viver. A gente entende que a gente está debaixo da vontade do Senhor. A gente entende e sabe, né? Tenha certeza, porque a gente testou muito, né? Senhor, é isso mesmo? Dá mais uma confirmação pra gente. E assim, foi um processo longo, né? De saber se era ou não pra gente ir. A gente vai se mudar, gente, para outro estado do Brasil. A gente vai fazer um vídeo mais específico sobre isso. Contando como que o Senhor respondeu, como que foi chamado e tal. Mas é isso, a gente tá com muita expectativa pro que o Senhor vai fazer, sabe? Muito temerosos, mas também muito felizes por fazer parte daquilo que o Senhor tem pra nossa vida, sabe? Pra fazer parte do propósito dele, tá? Vivendo o propósito que ele nos uniu, né? Que o Senhor nos uniu, a história toda aí que você já viu o vídeo. O Senhor não nos uniu só pra gente ter uma história bonita de casal, mas ele nos uniu pra um propósito maior, sabe? E a gente tá muito feliz de viver esse propósito e a gente vai compartilhar mais ainda aqui com vocês como que vai ser tudo. Sim. Essa nova fase a gente vai embora do Rio em julho. Dia 3 de julho a gente vai embora. Você tá dando muito spoiler, tudo Mas é isso, gente. Quem é do Rio, vamos aproveitar, gente, enquanto estamos aqui pra fazer alguma coisa e ter essa despedida aí, porque falta pouquinho. Falta pouco e a gente vai firmar um compromisso com vocês, pelo amor de Deus. A gente vai postar mais vídeos nesse canal. Mas a gente precisa que vocês curtam, comentem também, dê ideias do que fazer. Se inscreve aí, gente, por favor. E, gente, manda pergunta aí nos comentários. A gente quer fazer mais vídeos respondendo perguntas, sei lá, pode ser qualquer coisa, né? Sim. Então, mandem perguntas aí nos comentários do YouTube. A gente vai responder. E sobre a nossa nova jornada, a gente vai fazer outros vídeos. Vamos tentar fazer um vídeo do nosso trajeto, né? Até a nossa nova casa. Vlog. Sim, dessa missão aí. E é isso. É isso, gente. Tchau. Tchau. Obrigada por ter perguntado e ter assistido até o final. Amo vocês.